Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre o documento Veritatis Splendor, o Esplendor da Verdade, do Papa São João Paulo II. É um documento da moral cristã que fala exatamente sobre a verdade da moral cristã, da moral de Cristo, da moral de Deus, como Deus quer que nós nos comportemos, segundo Ele. Então, o que é a moral? É o nosso comportamento, é o que fazemos, é o nosso caráter, é o que somos. Então, tem como base todo o nosso caráter na moral que seguimos. E nós só seremos perfeitos se seguirmos os mandamentos do Senhor. E é isso que o Papa São João Paulo II está tratando nesta encíclica. Nós estamos no segundo capítulo deste livro, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. E estamos em um subtítulo que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos tornará livres. Se você conhecer a verdade. Se eu conhecer a verdade. Agora, é claro que esse verbo conhecer não é no sentido de apenas saber. É viver. Conhecer, na Sagrada Escritura, esse verbo conhecer, na Sagrada Escritura, ele tem um sentido mais amplo, mais profundo e diferente do que nós pensamos com a nossa mentalidade ocidental. O verbo conhecer, na Sagrada Escritura, ele tem o intuito de mostrar a você que é ter intimidade, é ser íntimo. Então, conhecer é ser íntimo. Exemplo disso, já falei aqui em outras ocasiões, não custa repetir, mas o caso de Nossa Senhora. Quando o anjo Gabriel diz para ela, anuncia, que ela seria então a mãe do Salvador, ela diz, mas como que pode acontecer isso se eu não conheço o homem? Quer dizer, se eu não tenho intimidade com nenhum homem, nem com São José, que era o seu noivo. Daí o anjo explica que não é por intimidade de homem que isso vai acontecer, mas por intimidade divina. Então o verbo conhecer tem este entendimento na Sagrada Escritura. Ser íntimo. Então, aqui diz: se você conhecer a verdade te libertará. Quer dizer, se você for íntimo da verdade. Se você e a verdade forem um só. Assim como o homem e a mulher quando se casam. E quando terão a sua noite de núpcias, então se tornaram um só. Porque estão se conhecendo intimamente. É o mesmo caso com a verdade divina. Essa verdade divina chama-se Jesus Cristo. É uma pessoa, é alguém, é um ser, é Deus. Então, se você for íntimo de Jesus, ou melhor, se você for um só com Jesus, quer dizer, se você estiver nessa unidade perfeita com Jesus, então aí você vai conhecer, aí você será libertado de todo o pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, seja íntimo de Jesus, seja um só com Ele, que você vai ser livre. Que o pecado já não mais vos dominará. É esse o sentido deste subtítulo. Bem, nós começamos o nosso último encontro. Hoje vamos entrar nessa outra parte que diz o seguinte: como facilmente se compreende, não é alheia a esta evolução a crise em torno da verdade. Perdida a ideia de uma verdade universal sobre o bem, cognoscível pela razão humana, mudou também inevitavelmente a concepção da consciência. Esta deixa de ser considerada na sua realidade original, ou seja, como um ato da inteligência da pessoa, a quem cabe aplicar o conhecimento universal do bem numa determinada situação,
e exprimir assim um juízo sobre a conduta justa a eleger. Aqui e agora, tem-se conceder à consciência do indivíduo o privilégio de estabelecer autonomamente os critérios do bem e do mal e agir em consequência. Esta visão identifica-se como a ética individualista, na qual cada um se vê confrontado com a sua verdade, diferente da verdade dos outros. Levado às últimas consequências, o individualismo desemboca na negação da ideia mesma da natureza humana. Essas diversas concepções estão na origem das orientações de pensamento que sustentam a antinomia entre lei moral e consciência, entre natureza e liberdade. Bem, o que ele está falando aqui? Que há muitas tendências no nosso tempo, nossa era, né? o nosso século, vamos dizer assim, os tempos modernos, né? Então são muitas tendências. E várias destas tendências, elas têm como base o individualismo. Quer dizer, o que eu penso é a verdade. O que o outro pensa é a verdade dele. Então, cada um tem a sua verdade. Então, nesse sentido que existem muitas correntes filosóficas, existem correntes, inclusive até teológicas, na base do individualismo. Quer dizer, não é o que já é dado por Deus como verdade, mas é o que eu vou eleger como verdade. É o que eu vou colocar no patamar da minha vida como verdade, que é o correto. Então, estas ideias, elas se contrapõem à revelação de Deus. Bem, por que nós falamos em revelação? Porque Deus se revelou a Moisés. Veja que o início da revelação divina, quando se dá esse início? Se dá com a escolha de Abraão, lá em Ur, na Caldeia. Pois bem, aí Deus começa a se revelar. Ele começa a falar quem ele é, a se mostrar. Aí ele tem um grande passo que ele dá para nós, né? Quer dizer, para ele não é grande passo, para ele não significa nada. Mas para nós o grande passo que ele dá é quando ele convida Moisés para se aproximar, então, da sarça ardente. E aí ele começa a conversar com Moisés. E aí ele dá a base da lei moral. Ou melhor, não só a base, né? Toda a estrutura moral que nós temos que seguir para sermos homens e mulheres de Deus. Claro que se você não quer ser homem e mulher de Deus, evidentemente que você vai buscar a sua verdade, você vai criar uma verdade para você. Só que a verdade que você cria, ela não é uma verdade absoluta. Ela é uma verdade humana, primeiramente, né? Humana, e que não te faz participar do mundo divino, da vida eterna, da vida com Deus. Você começa a estabelecer parâmetros. Então, por exemplo, vamos dizer assim, um parâmetro alimentar. A pessoa diz, olha, eu não como tais coisas. Eu não como carne, eu não bebo leite, eu não como tomate, eu não como saladas. Então, vai estabelecer limites aí alimentares. Então, ela vai passar a viver aqueles parâmetros que ela formulou em si mesma. Ok? A pessoa, eu não vou beber cerveja, não bebo uísque, eu não bebo isso ou aquilo, enfim. Então a pessoa estabeleceu parâmetros. Agora, esses parâmetros são possíveis porque são coisas humanas, são coisas que estão aqui no nosso mundo, que nós podemos ou não fazer. Claro que terão suas consequências, evidentemente, sim, ou boas ou ruins, mas terão suas consequências. Agora, com o comportamento do ser humano um para com o outro, não existe a sua verdade
e a minha verdade. Eu vivo a minha verdade, você vive a sua. Não existe isso. Isso, como eu estava dizendo, são aí pensamentos humanos, filosofias humanas que não nos elevam ao céu. Agora, o que Deus trouxe para nós, sim, é a verdade absoluta. É a verdade é a verdade que não se engana, é a verdade que não mente, é a verdade que não é uma ilusão, é uma verdade que não te condena, é uma verdade que não faz você perder tempo. A verdade divina, ela faz você viver a realidade de Deus. Também dos homens, claro, porque já que os 10 mandamentos são para o homem viver. Então, claro que foram esses 10 mandamentos são, vamos dizer assim, são pensamentos divinos que foram acomodados no ser humano. Então, os 10 mandamentos, eles são tudo que está em Deus, mas que conseguiu ser humanizado. Ok? Por que esses 10 mandamentos conseguiram ser humanizados? Porque viria, né? Isso foi na época de Moisés. Moisés era uma sombra de Cristo, era uma maquete, um protótipo, uma figura de Cristo. Então, por que Deus conseguiu colocar aqueles 10 mandamentos para Moisés? Porque viria, na plenitude dos tempos, viria o Deus humano. Então, daí ele poderia, sim, voltar a falar dos 10 mandamentos com mais propriedade, porque agora ele é um ser humano também. Então, ele vai viver aquilo. Então, claro que Deus não poderia criar os 10 mandamentos, fundar os 10 mandamentos, se não fosse possível o homem seguir. Então, nesse sentido aí, que o Papa São João Paulo está falando aqui, das condutas, né, do ser humano, que muitas vezes o homem se engana quando ele mesmo cria para si essas normas para seguir do jeito dele, individualmente. Então aí o homem cai no ridículo muitas vezes. Bem, a partir do parágrafo 33 ele diz assim: paralelamente à exaltação da liberdade e, paradoxalmente, em contraste com ela, a cultura moderna põe radicalmente em questão a própria liberdade. Claro que ela põe em questão. O que é um paradoxo? Ele está falando aqui paradoxalmente, né? Paradoxos são coisas contrárias. Exatamente o oposto uma da outra. Um paradoxo é exatamente o oposto um do outro. Então, como que o ser humano na cultura moderna põe radicalmente em questão a própria liberdade? Quando ele se acha dono da própria verdade. Vamos ver o que ele diz aqui. Já vamos explicar isso, mas vamos ver o que ele diz. Um conjunto de disciplinas agrupadas sob o nome de ciências humanas, chamou justamente a atenção para os condicionamentos de ordem psicológica e social que pesam sobre o exercício da liberdade humana. O conhecimento desses condicionalismos e a atenção que lhes é prestada são conquistas importantes que encontram aplicação em diversos âmbitos da existência, como, por exemplo, na pedagogia ou na administração da justiça. Mas alguns, ultrapassando as conclusões que legitimamente se podem tirar destas observações, chegaram ao ponto de pôr em dúvida ou de negar a própria realidade da liberdade humana. São de lembrar ainda algumas interpretações abusivas da pesquisa científica a nível antropológico, partindo da grande variedade de tradições, hábitos e instituições existentes na humanidade, concluem, se não sempre, pela negação de valores humanos universais, pelo menos com uma concepção relativista da moral. Bem, o que ele quer dizer isso aqui?
Vamos lá. Estamos falando sobre o paradoxo, uma coisa contrária à outra. Quando o homem ele parte para si mesmo, ao seu individualismo, como estávamos falando aqui, e ele quer criar a sua própria conduta moral, sua própria conduta ética, então ele pode se desviar totalmente da verdade divina. No caso, quando o homem ou a mulher se julgam donos do seu próprio corpo. Então, por exemplo, eu sou dono do meu corpo, eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Não o que manda aí a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura diz que se você casou, então você não pode mais entregar seu corpo a outra pessoa. Bom, tem muita gente que faz isso escondendo, né? O marido faz isso, às vezes saindo com outra mulher, escondendo da sua esposa. A esposa não sabe. Ou, no caso inverso, a esposa sai com outro homem e o marido não sabe. Ou tem agora também os casais que eles trocam de parceiros. Então tem um casal A e B e um casal aqui XY. Então o casal XY troca de parceiro com o casal AB e para praticarem sexo, então, e diz que isso é muito saudável e que é muito bom, que melhorou a relação entre eles, etc, etc, etc. Então, quer dizer, as pessoas vão criando condições totalmente no pecado mortal e contra a palavra de Deus, e julgando que o que estão fazendo estão certos. Outra coisa também, quando as mulheres resolvem dizer que como elas são donas do seu corpo, então elas podem, engravidaram e não desejavam engravidar, ou de um parceiro ou de alguém que ela nem sabe quem é, porque tem muita mulher que engravida e não sabe nem quem é o pai, não é verdade? Então aí sim, ela engravidou, não quero essa criança, então ela vai lá e pratica aí o aborto, e matando aquela vida, evidentemente. Então, porque ela diz, não, mas eu sou dona do meu corpo. Então, isso que são os paradoxos aí que nós estamos enfrentando na nossa cultura moderna. Ok? Ele citou aqui também o conjunto de disciplinas agrupadas sob o nome Ciências Humanas. Então, são muitas disciplinas que se estudam, e as ciências humanas que estão relacionadas com o ser humano, com o seu próprio jeito. Por exemplo, então existem a pedagogia, casos de justiça, como estudar para ser advogado, ser juiz, médico, né, que vai lidar aí com o ser humano, com a doença, com o corpo do ser humano, etc, etc. Então são várias matérias, né, científicas que num grupo só chamam-se ciências humanas. Dentre elas estão também a ciência do antropológico. Anthropos, em grego, quer dizer ser humano, homem. Anthropos é o homem. Antropologia, logia quer dizer estudo, então estudo do homem. Antropologia, estudo do homem. Nesse estudo do homem, ele diz aqui que, por muitas vezes, chegam ao ponto de negar a própria realidade da liberdade humana. No estudo das ciências, por exemplo, quando o homem quando vários cientistas quiseram, né, estavam caminhando para duplicar o ser humano, como foi o caso daquela ovelha, a ovelha Dolly, você deve lembrar disso? Quando fizeram do próprio gene dela outra ovelha igual. Então estavam querendo fazer isso com os seres humanos também. Bom, nós não temos notícia que foi feito, mas não se pode acreditar que não foi feito, né? Porque quando a pessoa está fora de Deus, está fora do pensamento divino, ela age assim com um ímpeto que o que ela acha que está certo ela faz.
Então, espero que nunca tenham feito isso, porque seria aí uma catástrofe humana, né? Começar aí a criar outras pessoas iguais. Bem, então a ciência ela ajuda muito o ser humano demais, não é? Porque veja aí quanto que evoluiu a medicina com remédios. Tá certo que ainda temos doenças que não conseguimos atingir a cura, mas quanto que a medicina já avançou. Puxa vida, tem operações hoje aí que são feitas que nem incisão é feita, né? É com laser. Então, quer dizer, a ciência avançou, ajuda, claro que ajuda, é uma benção, uma maravilha o que os médicos fazem, os cientistas, maravilhoso, mas eles não podem extrapolar o vínculo, né? De você romper com a liberdade humana, de você ultrapassar o respeito com o outro, de você valorizar o outro, de você não fazer o outro de uma cobaia, como se fosse um ratinho, um outro animalzinho. Então, quer dizer, tem que ter parâmetros, temos que ter parâmetros. Quando nós perdemos esses parâmetros, quando perdemos esses limites, bem, daí para nós tudo é possível. Aí tudo é possível. É o que eu estava dizendo aqui no caso dessas mulheres feministas que dizem que o corpo é delas, elas fazem o que quiser. Podem matar. Então, quando a ciência também interfere dizendo que, querendo provar, né? Mas não conseguem provar o que eu vou dizer. Que o ser humano só é ser humano mesmo depois de 3 meses de concepção. Tem o caso aí que falam que é depois de algumas semanas. Enfim, eles estabelecem vários parâmetros para dizer que um feto é um feto. Não é um ser humano. É alguma coisa que está ali que ainda não pode ser considerado ser humano. Por isso pode matar. Não é? Sendo que nós sabemos, claro, pela moral cristã, que a pílula do dia seguinte, a pílula abortiva, né? A pílula que as mulheres tomam, por exemplo, fez o sexo hoje, mas não tinha tomado a pílula ou não tinha se precavido de uma outra forma, então ela ia estando num estado dela, um estado bom dela, né? No caso aí o corpo está aceitável para gerar uma vida, então ela se esqueceu, sei lá o que aconteceu, no dia seguinte ela toma uma pílula abortiva, chama-se pílula do dia seguinte. Então essa pílula do dia seguinte, que vai já destruir aquele ser, se por algum acaso no ato sexual ela já concebeu, então aquela pílula no dia seguinte destrói as células que estão ali se reproduzindo, estão começando a se reproduzir. Essa pílula é chamada de pílula abortiva. Por quê? Porque o ser que foi concebido, no instante que ele é concebido, no instante, olha o que estou dizendo, no instante que ele é concebido, tudo que ele tem para ser como um ser humano já está nele. Ele já recebeu os 23 pares de cromossomas do homem, no caso, né, se não for marido, e recebeu já os 23 pares de cromossomas da mulher. Então ali ele já é um ser humano. E naquele exato momento da concepção, Deus envia a alma dele, que é o espírito humano. Então no exato momento em que aconteceu o ato sexual, em que aconteceu a concepção, já está um ser humano completo ali, com alma inclusive, com espírito humano. Se matar no dia seguinte, já está matando um ser humano. Já está matando o ser humano. Aí vem a ciência, alguns né, cientistas dizendo que não, que imagine que é só após uma semana, ou após 3 semanas, ou após 9 semanas, enfim. E aí já vão estabelecendo seus parâmetros, dizendo que não é ser humano ainda. Então, contrariando toda a revelação divina, toda a revelação divina
que começou em Abraão e culminou em Jesus Cristo. Entende isso, querido irmão, querida irmã? É nesse sentido, então, que as ciências humanas ajudam? Sim. Elas são maravilhosas? São. Mas quando um cientista, um professor, ou seja lá quem for, sai desse limite, ultrapassa o limite, então ele vai ofender, ele vai pecar, ele vai destruir, ele vai contaminar toda uma sociedade, né, de um pensamento totalmente contrário ao pensamento divino. Então aí a verdade, quer dizer, aí esse conhecimento não é uma verdade que liberta, não é uma verdade que liberta, mas é uma mentira que condena, que mata. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos aí encerrando o nosso programa de hoje, fazendo a oração final. Neste documento, uma oração que o Papa faz a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.